Como será definida agora a relação entre os Estados Unidos e Israel de um lado, ou o Ocidente político, e o Irã do outro? Porque parece, como você sugeriu, que não podemos voltar ao que era antes. Você mencionou a IEA, e vi recentemente que o diretor da IEA, Grossi, estava perguntando onde o Irã armazenou seu urânio enriquecido. Sabe, isso seria como fornecer dados de alvos para israelenses e americanos, basicamente dizendo a eles onde devem bombardear em seguida. Isso mostra uma certa vulnerabilidade. Em qualquer controle de armas, é preciso transparência. Mas se essa transparência é usada como dado de alvo, então, claro, é muito perigoso. Então, em termos de controle de armas, o Tratado de Não Proliferação, o papel da AIEA, mas também, como você disse agora, o fator de dissuasão de Israel, ou a ilusão da cúpula de ferro, foi um pouco abalada. O Irã fortaleceu sua posição. Parece ter saído disso. Não estou dizendo que o Irã não sofreu muitos golpes duros e baixas, mas de certa forma também saiu fortalecido. Então, o que isso significa para o relacionamento? Além disso, você disse que já que os americanos afirmam que as instalações nucleares foram completamente destruídas, eles não têm mais motivo para atacar. Mas também parece que não há mais motivo para negociar. Por que negociar sobre o programa nuclear se agora não existe mais programa nuclear, se tudo foi destruído? Então, o que tudo isso significa? Sei que é uma pergunta bastante ampla, mas como você vê as próximas semanas e meses ou até anos? Como esse relacionamento será diferente do que era no passado? Obviamente não será um relacionamento muito amigável, mas como você enxerga isso? Bem, você sabe, o Ocidente sempre vai encontrar uma desculpa. Eles vão dizer terrorismo, vão dizer que há uma ameaça iminente, talvez uma operação de bandeira falsa. Acho que isso é algo sobre o qual devemos estar sempre atentos. Em algum lugar algo vai acontecer, e então eles vão culpar o Irã e realizar outro ataque ou algo assim. Direitos humanos? O Ocidente sempre vai encontrar alguma coisa e a mídia ocidental vai embarcar nisso. Não importa se é o Washington Post ou a Fox News, todos são iguais quando se trata desse tipo de coisa. Eles brigam sobre quantos gêneros existem, ou se homens podem lutar boxe com mulheres no ringue, ou algo assim. Mas quando se trata de matar pessoas e realizar massacres em massa fora do mundo civilizado, eles encontram uma maneira de justificar isso. Mas acho que outra coisa importante que aconteceu, e algo que acho que mencionei brevemente, é como o resto do mundo está olhando para isso. Você viu, por exemplo, a declaração russa sobre a AIEA dizendo que o Irã está certo. Vocês basicamente estão espionando o Irã, fornecendo inteligência. Por que o Irã deveria cooperar com vocês? Isso é novo. Isso é importante. E acho que você vai ver Rússia, China e outros se afastando ainda mais do Ocidente e se aproximando. E já estamos vendo eles se aproximando do Irã porque veem isso como uma ameaça para si mesmos. Todo mundo vê isso. Os Estados Unidos têm agido de forma cada vez mais descontrolada. Sempre foram um regime fora da lei, acho que Chomsky chamou assim há muitas décadas, mas agora foram muito além do que jamais foram. E acho que isso favorece muito o Irã. Isso acelera o processo de um mundo multipolar. E acredito que após essa guerra, o fato de o Irã ter saído machucado, mas vitorioso, muito machucado, quero dizer, mas ainda assim, é muito impressionante. Muito impressionante. Foi muito doloroso, mas também é impressionante ver tantos comandantes seniores do exército sendo massacrados com suas famílias, seus netos e seus vizinhos nas primeiras horas dessa guerra não provocada e ilegal, nesse Blitzkrieg. Ainda assim, eles conseguiram se reagrupar tão rapidamente. E isso mostra a profundidade do Irã. E mostra como a República Islâmica do Irã e o establishment político, como são poderosos e como estão profundamente ligados à sociedade em geral, gostem ou não no Ocidente, reconheçam ou não. Se isso tivesse acontecido em quase qualquer outro país, eu diria que teria colapsado.
Mas no Irã, não havia medo de que houvesse um colapso. Em nenhum momento em que eu conheço pensou que iríamos desmoronar. Eles disseram, bem, vamos reagir. E o líder, suas 2 intervenções em público foram muito poderosas, muito confiantes de que nas primeiras horas eles seriam derrotados. E os iranianos estavam muito preocupados, sabe? Porque estavam sendo bombardeados, e a mídia ocidental e a mídia em persa, promovida pelo Ocidente, a mídia em persa no Ocidente, em Londres e outros lugares, são apenas agentes do Império. Eles estavam constantemente realizando guerra psicológica contra o povo iraniano. Eles são verdadeiros inimigos dos iranianos. Mas apesar de tudo isso, eles realmente criaram preocupação e apreensão em alguns, mas passaram a ser desprezados de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Nunca os vi sendo tão universalmente odiados. Seus apresentadores, apresentadoras, convidados e assim por diante. Nunca vi tanto ódio por eles entre pessoas que costumavam assisti-los antes. Mas eu não conheci ninguém que pensasse, ah não, o Irã está prestes a cair. Nem por um momento, nem uma única pessoa. E isso mostra a força do Irã. E também mostra que algumas pessoas deveriam começar a pensar sobre o que há no Irã. O que há no Irã, você sabe, agora é a véspera do mês de Muharram. A partir de amanhã, amanhã será o primeiro dia de Muharram. É um período de luto de 10 dias que culmina em Tazua e Ashura. Ashura é o dia em que o neto do profeta foi martirizado em Karbala. E ele disse não ao déspota de seu tempo. E ele foi e disse não à humilhação. E ele lutou pelos desfavorecidos, oprimidos e marginalizados. E sua irmã, que então foi feita prisioneira, era franca e destemida. Então essa irmã e esse irmão, Zainab e Imam Hussain, fazem parte de maneira muito profunda da cultura iraniana e também da cultura política do Irã. Se alguém já visitou o Irã durante a Ashura, que acontece em 10 dias, entenderia o quanto isso está enraizado na cultura iraniana, e claro, também no Líbano e em outros lugares. Isso é algo que o Ocidente não compreende. Mesmo os iranianos mais secularizados, quando chega a Ashura, eles são diferentes. Ashura é algo muito especial no Irã. E por isso acredito que esse é um elemento fundamental da resiliência do Irã. Um elemento fundamental da resiliência do Irã. E o fato de que pode ser firme dessa maneira. Mas isso é algo que o Ocidente não consegue compreender, porque eles não compreendem nada. Eles assumem que são excepcionais. Eles assumem que estão destinados a serem vitoriosos e que todos os outros são apenas inferiores, incapazes e incompetentes, apenas regimes, como dizem. E eu acho que isso vai ser a ruína deles. E tem sido. Foi assim que subestimaram a Rússia, subestimam a China, subestimam todos, porque tudo que não é eles mesmos é anormal. E o que é anormal vai colapsar. Eles parecem não reconhecer que talvez o mais anormal de todos seja, na verdade, o próprio establishment político ocidental. Sim, essa é realmente uma das minhas principais preocupações. Novamente, como ocidental, vejo governos se tornando profundamente irracionais, porque a racionalidade no realismo político implica agir de acordo com a distribuição internacional de poder. E quando você diz que o mundo está caminhando para a multipolaridade, acho que essa é a fonte da irracionalidade atual do Ocidente, porque tradicionalmente, em questões de segurança, o ponto-chave de partida sempre foi a competição por segurança, ou seja, os estados competem por segurança. Você tem dilemas de segurança, e é disso que a segurança geralmente trata. Como reconhecer as preocupações de segurança dos seus oponentes e buscar, idealmente, formas de soma positiva para reduzir a competição por segurança. Em outras palavras, se você leva em conta as preocupações legítimas de segurança dos iranianos, pode reduzir esses medos. Então, o Irã agiria de uma forma que também reduziria os nossos. E assim você busca soluções de soma positiva.
Mas algo estranho aconteceu há 30 anos, que foi o momento unipolar, ou seja, a segurança através da hegemonia. Agora, todo esse tema de levar em conta as preocupações de segurança dos outros foi jogado pela janela, porque você não precisa mitigar a competição por segurança se a segurança depende de um poder central sendo totalmente dominante. Então não importa o que outros países pensem, Rússia, China, Irã, não importa. E o problema agora é que, à medida que reconhecemos a realidade, o que os americanos também estão reconhecendo, estamos mudando para a multipolaridade. Se você ainda tem a mentalidade unipolar, de que não precisa mais reconhecer as preocupações de segurança dos adversários, porque construímos essa mentalidade ao longo dos últimos 30 anos, chega a ser quase imoral reconhecê-las, porque você não quer legitimá-las, já que somos um hegemon benigno. Nossa dominância é boa para o mundo. Estamos espalhando a democracia liberal. Portanto, levar em consideração as preocupações de segurança dos oponentes significa legitimar o que não deveria ser legitimado. Essa é uma mentalidade muito estranha. E o motivo de ser tão perigosa agora é que não existe mais uma distribuição unipolar de poder. Então, o que acontece se você não leva em conta as preocupações de segurança dos seus oponentes? Russos, chineses, iranianos? Bem, você vai criar conflitos onde não precisaria haver conflitos. Você vai incentivar todas essas grandes potências a se alinharem. E qualquer um que se opõe a isso, novamente vemos que é chamado de traidor. Eu sempre digo, não subestime os chineses, russos ou iranianos. Se você fizer isso, vamos pagar um preço alto. E também, eles têm preocupações legítimas. Não há espaço no nosso discurso. Na verdade, o ex-presidente e o ministro da Defesa da Noruega, em um debate, disseram mais ou menos que, sim, espero que a Ucrânia seja destruída e que a Europa fique sob a ameaça da Rússia. Sim, porque sou um traidor, porque achei que essa é uma política muito tola que temos em relação à OTAN. Então, não há espaço no nosso discurso para reconhecer que talvez precisemos mudar toda a mentalidade para um sistema multipolar. E é sempre assim, você apoia este lado ou aquele lado, Ucrânia, ou Rússia, Israel ou Irã, e só é permitido apoiar um lado. Então você acaba com essa política muito simplista e tribal. Mas ninguém pergunta, no fim das contas, olhe para a Ucrânia. O que aconteceu? Exatamente o que muitos disseram. Eles seriam completamente destruídos. Quem pode dizer que Israel está em uma posição melhor agora do que há algumas semanas, antes do ataque ao Irã? Foi uma tolice. Então não se trata de apoiar um ou outro. Trata-se de evitar guerras quando elas podem ser evitadas. O mesmo com a Europa, desindustrializada, irrelevante, militarizada. E até os Estados Unidos estão chegando ao seu desfecho. O império acabou. Mas sim, como você disse, continuamos indo direto para o abismo, porque ninguém quer se reajustar à nova distribuição de poder, o que significa que somos profundamente irracionais. E sim, essa é a minha grande preocupação, pelo menos. Enfim, já falamos um pouco. Só um ponto que gostaria de acrescentar a isso. Eu sempre digo, e venho dizendo há anos, que houve duas catástrofes que atingiram ou que visitaram os Estados Unidos e o Ocidente nos últimos 30 anos. Uma foi o colapso da União Soviética, que considero uma catástrofe para o Ocidente. E a segunda foi a derrota de Saddam Hussein. A derrota muito fácil, ridícula de Saddam Hussein no Kuwait. Porque o que aconteceu no Kuwait acabou com o fantasma do Vietnã. E elas foram quase simultâneas, a queda da União Soviética. Então você teve o fim da história, como Fukuyama afirmou naquela época. E mesmo que as opiniões de Fukuyama tenham mudado, na realidade, se você olhar com atenção, aquela mentalidade de fim da história continuou até mesmo com ele, e eu acho que de modo geral no Ocidente. Essa arrogância, na minha opinião, foi realmente o que derrubou o Império Ocidental. Você viu, em primeiro lugar, que em casa, como não havia mais ameaça da esquerda, eles empurraram as políticas neoliberais muito mais longe e muito mais rápido, e assim a classe média foi gradualmente colapsando. Depois, como você apontou corretamente,
Sempre que viam um adversário, uma crítica ou um oponente, tentavam destruí-lo. E então vieram as guerras intermináveis deste século, que drenaram rapidamente seus recursos. Mas porque eles ainda acham que são excepcionais, que é o fim da história e que eles são o destino da humanidade e o futuro lhes pertence, não conseguem enxergar a insensatez de suas políticas e a natureza assassina de seu regime. Então, desde que pensaram ter chegado ao fim da história, não fizeram nada além de decair. E acho que as pessoas no Ocidente estão começando a perceber isso cada vez mais. Acho que a decisão da OTAN ontem vai realmente impulsionar esse processo. Porque sabe, Glenn, e eu não sou sociólogo, só estou levantando essa questão, mas se você vive e cresce num país empobrecido, e ele continua empobrecido no futuro, as pessoas vão dizer, bem, é assim mesmo. People will say, well, that's how it is. But if you live in societies where the older people remember... Mas se você vive em sociedades onde as pessoas mais velhas lembram que a vida era muito melhor e agora está muito pior, e eu acho que esse é o caso do Ocidente, isso vai gerar mais ressentimento, mais raiva e mais depressão. E acredito que isso levará à instabilidade política e, claro, às diferentes forças que surgem como resultado. Portanto, o Império vai enfrentar dias difíceis e a fragmentação do mundo, ou multipolaridade, porque a multipolaridade não é algo que vai acontecer de forma simples. Não vai ser simples. Vai ser muito bagunçado e sangrento, especialmente quando o Império estiver se afogando. Assim como uma pessoa se afogando, dizem que se você se aproximar dela de frente para tentar salvá-la, ela vai pular em você por desespero e ambos vão se afogar. É assim que o Império está agora. Ele está reagindo de forma agressiva e acho que está em sua fase mais perigosa. Mas acredito que cada vez mais o resto do mundo está determinado a se proteger. Então teremos que ver como as coisas vão se desenrolar. Mas, obviamente, estamos vivendo tempos muito perigosos e voláteis. Por enquanto, o Ocidente está perdendo. E acho que a maior perda para o Ocidente é que as pessoas não admiram mais. As pessoas olham para ele com desprezo. E no Ocidente, os jovens não o admiram, eles também o desprezam. E enquanto falamos, esse genocídio em Gaza continua. E as pessoas veem isso como um exemplo. Sim. Agora, novamente, uma grande força do Ocidente sempre foi o discurso aberto para reconhecer essas fraquezas, essas falhas, para que pudéssemos mudar de rumo. Mas isso também está sendo transmitido para... Mas você sabe, Glenn, e de novo, só para chegar a esse ponto, eles falam sobre discurso aberto. Mas durante essas 2 semanas, a CNN nunca falou comigo, eu não sei. A Fox News nunca falou comigo. A Sky News me procurou 2 vezes, falei uma vez e na segunda eu tinha outro compromisso, a BBC 1 ou 2 vezes, e foi isso. E então eles estão travando uma guerra contra o Irã e a discussão é entre eles mesmos. E sempre foi assim. De vez em quando, a cada poucos meses, eles convidam alguém como eu para dar essa perspectiva alternativa desse país louco do mal e tudo mais. E aí eu seria um porta-voz e estaria próximo ao regime. E é assim que eu seria apresentado. Ele é Mohamed Marandi, que é próximo ao regime, ou algo assim. E então quem mais estiver lá é professor não sei das quantas em Stanford, ou seja lá qual think tank, sabe, prestigiado. Então eu participava por uns 5 minutos no passado. Agora nem isso. Então isso só mostra que essa abertura é na verdade uma fachada. Isso não é uma abertura real. Se eu quero aprender algo online, eu vou para o seu canal. Eu vou para o canal do Judge Napolitano. Eu vou para o do Danny, ou do Nima, ou de outros amigos nossos como The Grey Zone, ou Sabrina e assim por diante. Pessoas que são ativas e que trazem convidados como você, ou The Duran, entre outros. Não quero esquecer ou excluir ninguém. Mas a questão é que você não obtém informação, então não é realmente aberto. O debate não é aberto. Se você não procurar por esses meios alternativos, então não vai ouvir sobre isso. E a mídia alternativa, claro, é suprimida. Ela é desmonetizada, ela é censurada. Eu fui removido do Facebook há anos.
demonetized, it is censored. I've been removed from Facebook years ago. I've been removed from Instagram years ago. I know that Fui removido do Instagram há anos. Sei que minha conta no Twitter frequentemente foi alvo de shadow ban, e isso acontece com outras pessoas também. Mas essa fachada de debate aberto também está sendo seriamente desafiada, porque acho que o melhor exemplo é o próprio Holocausto em Gaza. Pessoas estão sendo massacradas, mas a mídia ocidental ainda tenta desviar o olhar ou justificar ou dizer: olhem para o Irã, vejam como o Irã é maligno e tudo isso. E os jovens percebem isso. Eles sabem por que o TikTok tem sido tratado da forma como tem sido. Então as coisas estão mudando. Não estou dizendo que vai melhorar tão cedo, pode até piorar, mas as coisas estão mudando. Eu também sinto isso. Bem, já tomei muito do seu tempo. Então, professor Marandi, como sempre, muito obrigado por me deixar aprender com você. É sempre um honra e agradeço por me proporcionar essa oportunidade. É mais por sua estépolis maltir.